irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Online. Saúdo a todos, com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria de ter você aqui conosco mais uma vez. Você que tem já acompanhado as lições online, você que tem compartilhado, que tem participado, para nós é um motivo de grande alegria. Então, nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui, desta vez, para trabalhar a nossa lição de número 12, certo? Já estamos nos encaminhando para o fim de mais uma revista. E a nossa lição de hoje, ela tem por título Do Julgamento à Ressurreição. O nosso texto áureo, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 19 e versículo de número 30, que nos diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E a nossa verdade prática vai nos dizer que na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, nos versículos 17 e 18, depois os versículos 28, 29 e 30, e depois no capítulo de número 20, dos versículos de número 6 a 10. Muito bem. A nossa lição de hoje, ela vai estar abordando, nos trazendo a narrativa e também a reflexão dos fatos desde o julgamento de Jesus, o momento em que ele é preso, é levado pelos soldados. Depois nós temos ali o momento em que ele é julgado, tanto pelos judeus, como o momento também que é julgado diante de Pilatos, diante do povo. Nós temos também ali o momento da sua crucificação e, por fim, o momento da sua ressurreição. A nossa lição de hoje, ela é uma lição muito profunda, porque nós vamos estar trabalhando o coração do Evangelho, que é os fatos que dizem respeito ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o coração do Evangelho, porque a razão de nós estarmos aqui hoje, de nós podermos participar do culto, de nós podermos adentrar na presença de Deus, de nós termos os nossos nomes escritos no livro da vida, é por causa desses fatos que nós vamos estar aprendendo, que nós vamos estar retomando na noite de hoje. Muito bem. Em primeiro lugar, o nosso primeiro tópico, ele vai nos narrar a respeito da prisão e a condenação de Jesus. E eu gostaria de trazer aqui para os irmãos que hoje, além de nós trabalharmos com aquilo que a nossa revista diz, nosso objetivo também é fornecer mais informações que contribuem para o plano de fundo de tudo que estava acontecendo nesse momento. Então, quando nós olhamos para o episódio da prisão e a condenação de Jesus, nós vamos nos lembrar que o momento em que Jesus ele foi preso, ele estava com seus discípulos no Getsêmani, correto? E quando nós olhamos para o Getsêmani, quando nós olhamos para aquele cenário em que Jesus ele orou ao Pai, pedindo que fosse afastado dele o cálice, nós precisamos refletir desde já o que era esse cálice, o qual Jesus pediu ao Pai que o afastasse dele. Nós, antes de nos aprofundarmos um pouco nisso, vamos nos lembrar de que Jesus, durante todo o Evangelho, principalmente no Evangelho de João, que é o Evangelho que nós estamos estudando,
nos lembrar de quantas vezes Jesus ele enfatizou que ele estava fazendo a vontade do Pai. Em tantos momentos, em tantas circunstâncias em que ele enfatizou a unidade dele e do Pai, em que ele demonstrou que ele e o Pai viviam em harmonia, em comunhão. E quando nós olhamos para essa narrativa do Getsemane, que nós olhamos ali Jesus, ele pedindo para o Pai afastar dele o cálice, nós precisamos de fato refletir sobre o que é este cálice. Num primeiro momento, que é uma interpretação muito comum, é que o cálice seriam todos os sofrimentos que sobreviriam a Jesus a partir da sua prisão, que seria o julgamento perante os líderes judeus, seria o julgamento perante Pilatos, seria os açoites, seria a crucificação. E olhar a partir disso não está de todo errado. De olharmos para entendermos esse cálice como os sofrimentos, esse momento de humilhação, não está de todo errado. Mas quando nós aprendemos sobre o cálice de Deus, esse cálice ao qual Jesus estava pedindo que se afastasse dele, nós precisamos entender que não era só isso. Poderíamos dizer que esses sofrimentos que sobreviriam eram apenas uma fatia, certo? Era apenas uma parcela, era apenas um pedaço do que realmente significaria. Porque quando Jesus ele fala sobre o cálice, este cálice, que é algo que precisa nos levar à reflexão, é que era o cálice da ira de Deus. Este cálice era o cálice que Jesus haveria de beber em nosso lugar. Mais adiante, nós vamos ver que quando Jesus ele está na cruz, ele brada Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E nós vamos ver então este cálice sendo derramado sobre Jesus para a nossa justificação e para a nossa salvação. Mas retornando para o momento do Getsemane, desde já nós já podemos perceber a apreensão, a angústia que Jesus estava lidando naquele momento. O Evangelho de Lucas, né, nós estamos trabalhando o Evangelho de João, mas nós temos também os Evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus. E o Evangelho de Lucas vai nos trazer uma informação que vai exemplificar um pouco dessa angústia que Jesus estava sentindo, ao ponto de que Jesus ele suou gotas de sangue. Quando nós vamos para a parte da medicina para tentar entender, né, a anatomia deste fato, nós vemos que suar gotas de sangue só é possível em um momento de grande estresse, né, emocional, psicológico, que era Jesus ali naquele momento vendo que tudo que ele suportaria na cruz, tudo que ele suportaria com este cálice. E embora isso trouxesse, né, toda para a humanidade de Jesus toda essa apreensão, toda essa angústia, nós também precisamos nos lembrar daquilo que o profeta Isaías disse, de que agradou a Deus moê-lo, né? De que agradou a Deus transpassá-lo para a nossa justificação. Né? Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, sobre ele estavam as nossas transgressões. Mas ao longo de Isaías, capítulo de número 53, o profeta vai nos dizer que no fim, correto? Que no fim ele vai sentir grande alegria por ver todo o povo que foi alcançado, que foi redimido, que foi justificado por este sacrifício. Muito bem. Prosseguindo, nós sabemos que já no jardim, Judas, ele se aproxima, ele comete o ato de traição. Sabemos que Jesus ele é levado para ser julgado pelos líderes judeus, correto? A nossa revista ela vai nos dizer
que Jesus ele foi julgado durante a madrugada. Então, desde do Getsêmani, desde a última ceia, desde todos aqueles fatos que vieram acontecendo, nós vemos que Jesus não teve nenhum descanso. Nós vemos que Jesus estava passando ali por um momento de extrema pressão. Uma pressão que jamais algum de nós seria capaz de suportar. Mas Jesus suportou. A nossa revista vai nos dizer que ele foi aprisionado, depois ele teve em sequência um interrogatório e por fim a condenação, que é quando Jesus ele está diante de Pilatos, está diante de todo o povo, e o povo, em vez de escolher a Jesus para libertá-lo, o povo escolhe Barrabás. E aqui nós já estamos avançando para o que de fato eu gostaria de me deter com os irmãos. Porque nós então vemos que Jesus ele se encaminha, correto, para os açoites romanos. E quando nós olhamos para a história e nós vemos a maneira como se constituía o açoite, não era um açoite com uma vara comum, mas muitas vezes era uma vara que havia tiras de couro, haviam pedras, haviam estilhaços de metais e assim por diante, que dilaceravam a pele daquele que era açoitado. Então nós vemos que Jesus foi açoitado, nós vemos que os soldados confeccionaram para Jesus uma coroa de espinhos, e além da coroa de espinhos, além dos açoites também, confeccionaram um manto para ele. E todos esses fatos, esses elementos que vão constituindo a narrativa, nos demonstram o quanto o Filho de Deus sofreu, enquanto o Filho de Deus suportou em prol da nossa salvação. Quando nós olhamos para toda essa narrativa, nós vemos que aquele que é exaltado, aquele que era o verbo, aquele que criou todas as coisas, que estava com Deus do princípio, nós vemos agora o Criador sendo condenado por suas criaturas, sendo massacrado por suas criaturas, claro que por um bem maior, mas é impossível nós olharmos para a narrativa da crucificação e o caminho que Jesus perseguiu até chegar à crucificação e nós não nos comovermos com isso. É impossível nós olharmos para os soldados escarnecendo, olharmos para os líderes gritando crucifica-o, o povo gritando crucifica-o, e isso não nos comover. Nós que professamos a fé em Jesus, que mensalmente participamos do corpo, participamos da ceia do Senhor e nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós. É impossível nós olharmos tudo isso, nós lermos a palavra de Deus e nós não sentirmos em nosso coração essa comoção. Por quê? E por que tudo isso é importante, amados? Porque tudo isso Jesus sofreu, suportou por mim e por você. Todo o sofrimento que Jesus estava passando ainda é pouco, todos esses dados que eu trouxe até agora são pouco diante do que ele ainda vai passar na cruz. É pouco ainda diante de toda a forma como as coisas vão se conjecturar. Por quê? Porque os evangelhos, principalmente os sinópticos, vão nos narrar, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus ele brada Eli, Eli lama sabachthani. Agora sim, nós vamos entrar no ponto central para a nossa salvação, para o evangelho, que é o Filho de Deus, que é Jesus ali na cruz do Calvário, Deus de fato despejando a sua ira, Deus de fato despejando todo o seu furor sobre o seu Filho. E aí nós vemos então
aquele que era o Filho de Deus, que tinha comunhão perfeita com Deus, que era um com o Pai, que fazia a vontade do Pai. Nós vemos ali esse momento de separação. Nós vemos Deus Pai dando as costas para Deus Filho em prol da nossa salvação. Como Paulo ele escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no final do capítulo de número 5, que aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu o pecado, aquele que não pensou em pecado, se fez pecado por nós, assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar de forma substitutiva, de forma vicária, de forma que expiou os nossos pecados. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Então nós vemos que no versículo 16, então entregou-lhe para que fosse crucificado. O Filho de Deus foi crucificado por nós. Jesus enfrentou todas essas coisas por nós. Veja comigo o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, no versículo de número 7 em diante. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos que Jesus na cruz, ao morrer, ao ser crucificado, ele conquistou a nossa justificação. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Em outro texto, quando Paulo escreve aos Colossenses, que diz que na cruz Jesus, ele rasgou a cédula que nos era contrária. Poderíamos dizer que todos os registros, todas as informações, os dados que poderia haver que nos condenavam, que nos tornavam inimigos de Deus e que nos afastavam da presença do Senhor, na cruz, Jesus rasgou. E isso deve ser razão para mim e para você nos alegrarmos. Isso deve ser razão para mim e para você, independente do caminho por onde tenhamos andado, ou o que tenhamos passado, ou o que tenhamos enfrentado, é de que o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício perfeito. Se você ler a carta aos Hebreus vai falar da superioridade da nova aliança, vai falar muito a respeito da oferta que Jesus apresentou na cruz, que no caso apresentou-se a si mesmo como oferta, de que era um sacrifício completamente perfeito, total, para nos justificar. E vamos nos recordar brevemente de que a justificação é a nossa absolvição. É no tribunal celestial, no tribunal de Deus, Deus batendo o martelo não para nos condenar, mas condenando Jesus em nosso lugar e nós sendo absolvidos. Então, isso deve nos dar gratidão, alegria. Isso deve ser o nosso combustível para nós continuarmos perseverando. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos aprendendo hoje, de que Jesus ele foi aprisionado, Jesus ele foi julgado, foi condenado, Jesus ele carregou a cruz, foi crucificado, foi morto para nos salvar. Jesus, e não somente isso, é que quando nós falamos da crucificação de Jesus, existem muitas lições, existem muitas reflexões que nós poderíamos extrair e nós poderíamos fazer.
Obviamente o tempo não nos permite, mas imagino eu, penso eu como ministro aqui nesse momento, que falar sobre a absolvição da culpa, a justificação, falar que os nossos pecados foram perdoados por causa do sacrifício de Jesus, é aquilo que é mais importante. Porque é isso que nos dá a garantia de nós adentrarmos na presença de Deus. Retorno mais uma vez para mencionar a carta aos Hebreus, agora o capítulo de número 10, versículo 19 em diante, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Antes, nós não tínhamos acesso pleno, completo, total à presença de Deus. Nos lembremos de que quando Jesus entregou o seu Espírito, quando ele disse está consumado, o véu se rasgou. O véu do templo se rasgou e não foi de baixo para cima. Não foi de forma como se os homens pudessem fazer alguma coisa. Não foi de cima a baixo. E isso demonstra de que Deus estava fazendo a obra. Quando dizemos que o véu se rasgou de cima a baixo, né, do céu para a terra, como João também escreveu nas suas cartas de que nós o amamos, que nós temos comunhão com ele, que nós aprendemos sobre ele, porque ele nos amou primeiro, porque ele deu o primeiro passo, porque ele tomou a iniciativa. E o texto em Hebreus continua agora, versículo de número 20. Temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. O que é o véu? Isto é, do seu corpo. E também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Por isso, mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Um pouco antes, no capítulo de número 9, vai nos dizer que nós não fomos comprados com sangue de cordeiros ou de bodes, mas que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Sangue esse que foi vertido na cruz do Calvário. E aí nós vamos ver que uma das falas de Jesus na cruz foi: está consumado. E como sendo a sua última fala, certo? Quando nós puxamos, vamos um pouco mais a fundo naquilo que a palavra em grego realmente diz, muitos irmãos conhecem, está no grego tetelestai, que era uma palavra comumente usada na época para quando os mercadores adquiriam seus novos escravos. Quando faziam as suas compras, tetelestai, está consumado, está feito, está comprado. Então, quando Jesus brada na cruz, está consumado, Jesus estava ali, não era um brado de derrota, não era o brado de um perdedor, não, pelo contrário. Era o brado de vitória. Era um brado de quem venceu, era o brado de quem completou a obra. Está consumado. Então, Jesus, ele morreu, ele foi crucificado. Mas nós sabemos também que Jesus, ele ressuscitou. E quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, amados, quando nós vemos em Romanos, nós vamos ver lá no final, se eu não estou equivocado, no final do capítulo de número 5, de que Jesus ele ressuscitou para a nossa justificação. Falar sobre a obra de Jesus na cruz, falarmos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, é um pouco difícil nós separarmos os fatos porque tudo está interligado. Mas quando Jesus ele ressuscita dos mortos, é a palavra final de Deus dizendo de que o sacrifício de Jesus ele foi aceito. É a palavra final de Deus, o túmulo vazio é a palavra final de Deus
de que o sacrifício foi aceito, de que a obra foi completada. E nós sabemos, mediante a narrativa dos evangelhos, tanto quando Jesus aparece aos seus discípulos, quando Jesus, no primeiro dia da semana, no domingo, quando aparece a Maria Madalena. Nós vamos ver depois outra narrativa, quando Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos ver outras narrativas de que Jesus apareceu a Tiago e assim por diante, porque Jesus ressuscitou. Nós vamos ver depois, até inclusive a nossa lição nos traz, lá no capítulo de número 15, que vai tratar principalmente da questão da ressurreição de Cristo. E se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, e ainda estamos mortos em nossos pecados. Isso foi o que Paulo disse. Por quê? Porque começaram a surgir algumas indagações, algumas teorias, se de fato Jesus havia ressuscitado ou não. Haviam teorias de que o que os discípulos viram seria um fantasma, né? Que seria a alma, o espírito de Jesus, mas nós vimos o próprio Jesus dizendo para Tomé para tocar em seu corpo, para ver a ferida em suas mãos, para ver a ferida ao seu lado. Então nós vemos que Jesus, de fato, ele ressuscitou. E como disse também João em sua carta, que todo aquele que crê nele, que tem essa esperança que nós vamos receber um corpo semelhante ao dele, um corpo ressurreto. Paulo, então, atacando essas teorias, essas crenças sobre a ressurreição de Jesus, ele diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é completamente vã. E aí existe algo que a nossa revista não traz, mas é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Se Jesus não ressuscitou, por que os discípulos, a igreja primitiva, deu a sua vida, literalmente deram as suas vidas, porque alguém faria isso em prol de uma mentira? Nós vemos homens e mulheres como Paulo, como Timóteo, como Pedro, como João, como os apóstolos, que sabemos pela tradição e pela história de quantos foram perseguidos, a morte, a maneira como foram as suas mortes através do martírio, quantos enfrentaram o Coliseu, enfrentaram leões, as feras, os soldados romanos. Como alguém poderia dar a sua vida em prol de uma mentira? Mas nós sabemos que ao longo desses 2000 anos, porque Jesus ressuscitou, porque o seu sacrifício é verdadeiro e é o suficiente, nós podemos continuar avançando. Podemos continuar avançando porque o sacrifício de Jesus é real, é verdadeiro. Mas o que realmente vai fazer diferença é o quanto nós cremos nisso. É o quanto nós nos apegamos à morte, à ressurreição, ao sacrifício, à salvação que Jesus nos oferece. Então, amados irmãos, nessa noite estamos já nos encaminhando para o fim. Então, Jesus, desde a sua prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, ressurreição, toda essa humilhação que Jesus enfrentou foi por mim e por você. Todos os açoites, toda a zombaria, tudo que ele enfrentou ao longo de todo o seu ministério, de sua vida, foi por mim e foi por você. Jesus morreu, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, conquistou a nossa salvação, nos abriu um novo caminho para nos achegarmos diante de Deus e ressuscitou.
Por essa mensagem que a igreja vem avançando, em cima desta mensagem é que nós estamos perseverando, e por isso você, independente do que esteja acontecendo agora, você e eu podemos olhar para o sacrifício de Jesus, podemos olhar para a sua ressurreição, podemos nos apegar a essa verdade, não apenas nos apegar aqui na mente, mas no nosso coração, e continuarmos avançando. Amém? Louvado seja Deus. Para nós foi um motivo de muita alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Oramos para que Deus te abençoe, oramos para que Deus continue guardando você, a sua vida, que Deus continue edificando a sua alma, seu espírito, fortalecendo a sua fé. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.